Olá, seja muito bem-vindo à nossa meditação da Palavra de Deus através da primeira leitura de hoje. Hoje, segunda-feira, depois de Pentecostes, dia 9 de junho, nós celebramos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Invoquemos a presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Pentecostes, que visitando os apóstolos, fizestes nascer a Igreja. Hoje nós celebramos a tua esposa, a nossa mãe, que Maria, aquela cheia do Espírito Santo, nos acompanhe nesse momento de meditação, nos acompanhe em toda a nossa caminhada de fé e que ela esteja também junto a nós, pela sua intercessão como modelo da Igreja. Que Maria, nossa mãe, tua esposa, Espírito Santo, nos acompanhe e interceda por nós neste momento de meditação. Hoje, a liturgia nos apresenta algumas opções de leitura, mas eu quero meditar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 12 ao 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, então, nós celebramos esta memória de Maria, mãe da Igreja. E o Papa Francisco, que instituiu esta memória do ano de 2018, quis colocá-la justamente no dia seguinte da celebração de Pentecostes, para dizer que se a Igreja nasceu ali em Pentecostes pelo sopro, pela força do Espírito Santo, ela não nasce órfã, mas ela nasce com uma mãe. E por isso a Igreja hoje comemora Maria, que é sua mãe. A Igreja não só instituição, mas esta realidade espiritual, este corpo místico. E a leitura que nós ouvimos mostra justamente o relato de Pentecostes. Os discípulos que voltam para Jerusalém depois da ascensão, Jesus subiu aos céus perto de Betânia, então eles voltam para Jerusalém, se reúnem no cenáculo que ficava num andar superior de uma casa, provavelmente a casa de São Lucas. E ali, enquanto aguardavam a realização da promessa do envio do Espírito Santo, eles perseveravam em oração. E junto com os apóstolos estava Maria, a mãe de Jesus. E esta é a imagem da Igreja. Enquanto nós clamamos o Espírito Santo, nós precisamos perseverar em oração. Sem a oração, tudo perde o sentido. Sem a oração, nós não recebemos o Espírito Santo. Sem a oração, nós não temos vida espiritual. Sem oração, a gente não pode realizar a missão que Deus confiou a nós. Por isso, a primeira lição que hoje a palavra nos dá é sobre a importância
como é fundamental esta perseverança na oração. E eu te pergunto, como anda a sua vida de oração? Será que você tem uma rotina de oração, o hábito da oração, não só algo mecânico, mas algo de se colocar na presença de Deus e de abrir o seu coração e ouvi-lo? Como é importante termos esta rotina de oração, essa perseverança. Tem dia que a gente acorda sem vontade de rezar. Mesmo assim, como é importante nos colocar na presença de Deus. Mesmo que não saia do jeito perfeito, mas essa fidelidade, essa perseverança. E eles perseveravam na oração com Maria. E por isso, a presença da mãe, essa mãe que nos foi dada por Jesus Cristo, no alto da cruz, como a presença dela, como a devoção à Nossa Senhora é uma parte tão importante na nossa vida de fé, e como a intercessão de Nossa Senhora, o exemplo, a presença da mãe, nos ajuda a nos aproximar do Filho. Como a presença de Maria é importante na nossa vida de fé, porque ela é mãe da igreja, que é o corpo místico de Cristo. E como mãe, ela quer o melhor para seus filhos, que é nos levar até Jesus. Por isso, como os apóstolos perseveravam com Maria, nós também queremos o mesmo. Que a nossa vida de oração também tenha a presença da mãe, que nos aproxima de Jesus. Ela que é a esposa do Espírito Santo. Tem algumas canções que falam justamente disso, né? Como ela é a esposa, a noiva. O noivo veio em Pentecostes justamente porque ela estava ali. E a presença de Maria também na igreja hoje, na nossa vida espiritual, é tão importante porque ela tem esse poder de atração do Espírito Santo. Quando Maria visita Isabel, a criança pula de alegria, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Maria leva Jesus, mas leva a presença do Espírito Santo. Ali em Pentecostes, a mesma coisa, como ela estava, o Espírito Santo vem. E na nossa vida também, se formos verdadeiros devotos de Nossa Senhora, com certeza seremos repletos do Espírito Santo. Meditemos o Salmo 86. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. Por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a presença de Maria, nossa Mãe, sempre te acompanhe. E fique sempre com Deus.